Olá, olá, muito bom dia, bom dia. Espero que todos estejam vendo a gente muito bem. É um prazer enorme estar aqui com mais uma live da nossa campanha Não Podemos Parar. Hoje com o segmento Mais, né? E aí a gente está trazendo para vocês aí o tema como o segmento do live marketing está preparando, né, a retomada, tá? Então, hoje aí para a gente tem 3 lives nesse dia. Vamos só verificar aqui. E aí a gente tá trazendo pra vocês. Só um minutinho. Bora lá. Bom, e pra nada mais, nada menos que pra gente tratar desse assunto de live marketing, né? A gente trouxe aqui hoje Alex Paleagrini, presidente da Ampro. Alex, muito bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, é um grande prazer, Lari, conversar com vocês e poder amplificar todo esse movimento que no fim do dia ou no fim de alguns meses prevê a retomada do nosso setor, né? Exatamente, exatamente. E para quem não conhece, pessoal, a Ampro é a Associação Brasileira aí do segmento de live marketing, tá? Das agências de live marketing. Então eles atendem, são agências que atendem grandes campanhas, né? Grandes clientes desde a indústria, vários segmentos, com ações de promoção, lançamento de produtos. Então imagina o quanto esse segmento, né, esse setor está sendo impactado hoje. Alex, eu queria começar, assim, para o pessoal entender um pouquinho mais da Ampro, falando um pouquinho, né, desde quando a Ampro está aqui no mercado, quais as ações, o suporte que vocês vêm dando desde lá atrás para o segmento, para os associados. Muito bem, a Amplo existe há 27 anos já. E ela surgiu, ela é a Associação de Marketing Promocional, e de uns 10 anos para cá criou-se um novo termo para definir essa atividade, que foi o live marketing. E então ela é ainda a Associação de Marketing Promocional, mas trabalha cada vez mais o conceito do live marketing. O live marketing é um guarda-chuva que tem embaixo eventos, ativação de marcas, programas de incentivo, promoções de vendas, trade marketing, ações em pontos de venda, tudo aquilo que tem ênfase no ao vivo, no live. Então, você tem toda a razão, é um setor bastante impactado por esse momento, porque tudo que não se pode fazer agora são ações ao vivo, Não. ações que você reúne grupos de pessoas, e é a essência do nosso negócio. Tirando os programas de incentivo, que de qualquer maneira tem todo uma dinâmica que não precisa estar todo mundo junto, mas tem sempre uma grande premiação no final do programa de incentivo, e aí, inevitavelmente, você tem um evento, ou tem uma viagem, né, enfim, e que de alguma maneira também está impactado. E fora que esse incentivo tem todo um trabalho por trás de anos, não anos, às vezes 12 meses, 24 meses, depende de cada programa, né? Mas da agência trabalhando muito de perto com o cliente, não é? Isso mesmo, isso mesmo. Para que aconteça. Então todo esse setor, o que a Ampro faz desde o seu surgimento, é representar esse setor em todas as suas dores, em todas as suas oportunidades. Enfim, a Ampro é a instituição que está junto ao governo para, por exemplo, agora, durante a pandemia, a gente assinou 3 documentos dirigidos a governos para flexibilizar acesso a dinheiro, a crédito, a diferir impostos, né, taxas, impostos, como, por exemplo, quem quiser pode adiar o pagamento do fundo de garantia, por exemplo, né, e também que o governo ajude numa retomada, né, assim que for possível. Ninguém quer fazer nada além do que determinam os protocolos de saúde, mas a gente também quer que olhe-se para o setor como um setor que gera dinamiza muito a economia. Né? A gente estima em perto de 13% do PIB a movimentação gerada pelo segmento mais ligado aos eventos. Né? Porque a cada real gasto num evento, você tem uma repercussão de perto de R$ 25 nos gastos em torno, né? E você tem deslocamentos, você tem hotéis, você tem
recepção, cenografia, Companhia som, aérea, muitas vezes, né? companhia aérea, enfim, tudo isso que é... Então, o setor é um gerador de economia e de empregos. Uhum. Gera, estima-se, 25 milhões de empregos diretos e indiretos gerado pelo setor de live marketing, E, com repercussão no MICE. Né? e quantos associados hoje vocês estão, Alex? Nós estamos com perto de 250 associados. Isso é bastante, né? Imagina o impacto. Já foi mais. Felizmente, a gente tem conversado bastante com os associados que estão numa situação muito difícil financeira, né, porque os negócios pararam para eles, mas eles estão entendendo a importância de se manter ligados à Ampro, porque eles entendem que a gente defende os seus interesses, corre atrás para mitigar ou minimizar os problemas que eles têm agora com a crise. Exato, tem todo um suporte e uma interlocução, né? Como você falou agora, com o governo, que é uma das ações possíveis. É isso mesmo. Ah, legal. E, assim, o atual cenário, né? O que vocês estão vendo como retomada? O que está sendo feito com tudo isso? Bom, a gente tem, antes de mais nada, a gente obedece os protocolos de saúde. Logicamente que nós, como uma atividade que junta pessoas, tal, atividades feitas ao vivo, então, logicamente que nós temos que nos submeter e vamos fazer isso, claro, o setor vai obedecer fielmente ao que determinar os governos e tudo mais. Mas a gente está trabalhando proativamente, e tem um grupo muito grande formado para isso, para proativamente a gente se antecipar nos protocolos para os eventos. A gente quer estar bastante preparado para quando tiver uma liberação, ainda que gradual, dos eventos, que os espaços estejam preparados, que as agências estejam preparadas e todo o ecossistema de live marketing esteja preparado para o momento da retomada. E uma coisa que a gente também quer combater é que fala-se no mercado, vai ser a última atividade a voltar, vai ser... Enfim, a gente não quer que nos vejam dessa forma, porque a gente entende que dá sim para retomar eventos, desde que se tome cuidados, logicamente, de toda a parte de desinfecção, toda a parte de que as pessoas não fiquem muito próximas umas das outras. Ou seja, tem todo um protocolo que nós estamos trabalhando hoje, antes dessa nossa live. Acabei de dar uma revisada nos protocolos desse grupo que foi formado. Logo, logo vocês vão ouvir falar muito mais desse grupo, porque ele está reunindo todos os players aí desse ecossistema de live marketing. E nós vamos até o governo proativamente para falar o seguinte: olha, a gente vai obedecer fielmente os protocolos de saúde, mas queremos que vocês saibam que nós não estamos parados, a gente vai estar pronto para a hora da retomada. Então, se ela acontece daqui 1 mês, daqui 2 meses e tal, é muito difícil prever nesse momento, porque o comportamento da pandemia, por mais que a gente tenha alguns exemplos de fora, da Ásia, agora da Europa mesmo, que está começando a flexibilizar, né? Ainda assim, a gente não sabe qual vai ser o comportamento no Brasil, e é diferente de São Paulo do que Goiânia, do que Porto Alegre, do que Manaus, enfim. São culturas diferentes, né? E o país com um tamanho continental aí é difícil a gente até tomar como boas práticas, né, dos outros países aí. A gente imagina que, por exemplo, tem alguns estados que já estão flexibilizando, que pode ser que os eventos comecem antes. Por exemplo, Santa Catarina tem shoppings abertos já em Florianópolis, por exemplo, né? Com todos os cuidados e tal, e tem uma taxa de mortalidade, acho que é 0 em Santa Catarina. Então, eu acho que a gente realmente tem que levar em conta as peculiaridades de cada região, de cada estado, e não fazer loucura. Logicamente, ninguém quer estragar todo esse processo que nós concordamos plenamente de achatar a curva, de não colapsar o sistema de saúde, mas que a gente está todo mundo louco para sair dessas telinhas aqui, sair desses quadradinhos e partir para a vida real, né? O face-to-face, né? O físico sempre vai existir. Exatamente. Eu quero abraçar meus amigos, quero voltar a olhar nos olhos de verdade,
ver nas entrelinhas as nossas... Exato. E eu acho que falando nessa retomada, como é que vai ser isso, né, nos eventos quando começarem, mesmo com esses protocolos, seguindo, né, à risca aí o que o Ministério da Saúde vai falar e tudo mais, como é que vai ser? Será que tem pessoas que, né, fiquem imaginando, pessoas que vão chegar e cumprimentar todo mundo, alguns vão ficar meio recuados, outros não, isso vai ser uma, né, só na hora. Faz parte do protocolo, viu, Lari? Lá no protocolo tem, inclusive, dizendo o seguinte... estabeleça uma forma de cumprimentos à distância. Você, logo no credenciamento, por exemplo, que também seja à distância, e você fala, olha, o jeito de se cumprimentar nesse evento é assim, ó. Por exemplo. Legal, já vai ter direcionado. A gente vai, quer dizer, acho que nós vamos nos adaptar a todas as necessidades de evitar contatos e que as pessoas ficam muito próximas. Por exemplo, o uso da máscara, hoje ele é obrigatório, então se alguém for a algum evento, ele já deve sair de casa preparado com a sua máscara, né? Ainda assim, se ele chegar no local do evento e ele não estiver portando máscara, portanto, ele está em desacordo com uma lei local, a gente, talvez no protocolo a gente tenha que disponibilizar máscaras de alguma forma, mas sabidamente, cada pessoa participante tem que estar preparada antes de chegar no local do evento. Né? E o que mais esse protocolo fala, Alex? Tem mais algumas outras instruções assim que você poderia citar de exemplo para nós? Não, olha, assim, tem aquelas coisas que são mais óbvias mesmo, tem todo um protocolo de limpeza que ele foi totalmente revisto, né? Quer dizer, você tem mais turnos de limpeza no espaço todo de desinfecção, você tem, por exemplo, numa feira, numa exposição, você evitar a distribuição de brindes massivos, que você gera aglomeração, tem uma série de coisas, ele é bastante grande, porque ele aborda não só protocolos para o seu escritório, para o seu local de trabalho, como também para os espaços de eventos. Então, depende do tipo de evento, né? Você tem evento que é uma festa, né? Tem um show, como é que você tem que fazer para esse tipo de evento? Você tem feiras de exposições, você tem convenções de vendas onde todas as pessoas são conhecidas, são funcionários da mesma empresa, por exemplo. Então, para cada um deles, existe um rigor maior ou menor quanto aos protocolos de prevenção de saúde. Né? Entendi. Isso a gente vai ter que ver na hora que abrir, né? Acho interessante o exemplo que você deu de Santa Catarina, porque se estou certa, foi um dos primeiros estados a fechar as fronteiras, né? Fechou geral e foi o primeiro a abrir, talvez. Eu não tenho essa informação tão clara assim, mas parece que foi isso mesmo. Eu acho que eles lidaram com isso com bastante rigor no início e agora estão usufruindo um pouco, estão podendo fazer uma distensão já inicial, para tentar voltar à normalidade com bastante responsabilidade. Bacana. A gente comentou também sobre o novo normal, né? Eu achei interessante na nossa conversa que veio a palavra um normal melhor. Eu acho que até mais cabe bem melhor essa palavra do que um novo normal, né? Porque o novo normal, que é o novo, né? Tão incógnito, mas um normal melhor, você consegue ver até uma luz no final do túnel, né? Assim, tipo, o que seria esse melhor realmente nas relações entre as agências, entre os clientes? E eu achei interessante. Conta um pouquinho pra gente o que vocês estão conversando entre agências e clientes. Alex. A gente tem assim, essa visão do novo normal, na verdade, é uma visão, a gente precisa perseguir uma situação melhor do que a que nós estávamos, porque a gente vem convivendo com vícios, com situações, porque o mercado está um pouco melhor, você vai ganhando dinheiro de alguma forma, mas está lidando com práticas que não são as ideais, tal, mas você vai suportando, porque de alguma forma ou de outra, você vai conseguindo tocar a sua vida, né? Só que quando você tem uma situação como a que temos agora, quando você tem uma tempestade perfeita dos negócios de live marketing, como você deve saber, né, Lari, os primeiros meses, janeiro e fevereiro, são meses muito ruins, né, para essa área. Então, quando em março ficou caracterizado o lockout, as agências estavam muito descapitalizadas. Então, por exemplo, uma prática usual de algumas grandes empresas ao contratar serviços de live marketing, estabelecendo prazo de pagamento de 60, 90,
120, 150 dias após a realização da atividade. Essa é uma prática que não dá mais. A gente não consegue sustentar o setor com uma prática desse tipo. Então, o que a Amplo está fazendo? A Amplo, desde o início dos primeiros sinais da pandemia, a gente teve muitas atividades, né? A gente contou com o nosso escritório de advocacia, o FAS Advogados, para dar toda uma orientação de como você colocar os seus funcionários em casa, quais são as questões trabalhistas, né, do trabalho, todo mundo em home office, ou as licenças remuneradas, ou antecipação de férias, ou de feriados, enfim, tem um monte de questões trabalhistas que a gente contou com o nosso escritório de advocacia, fizemos muitas lives, papers de orientação, entrevistas para orientar nossos associados. E o tempo foi passando, os problemas, agora a gente já está conseguindo vislumbrar uma retomada, e a gente agora está com uma bandeira muito forte, a bandeira Job Entregue, Job Pago, e que, no fim das contas, a gente estabelecer uma relação cliente-agência e fornecedores que seja mais sustentável, que seja menos leonina. Não todos os clientes, mas tem uma parte dos clientes que vem praticando prazo de pagamento, por exemplo, que são insustentáveis agora, que ninguém tem dinheiro para bancar, entendeu? Concorrências com mais de 4 agências também, é uma prática totalmente fora dos padrões das melhores práticas, entendeu? Então, a gente está veiculando anúncios sobre isso. O nosso último anúncio, a gente está chamando os clientes para uma DR, né, para discutir a relação. E falar, né, senhora, do jeito que tá, não dá mais. Vamos aproveitar esse momento e como que juntos a gente pode, né, criar relações melhores e mais sustentáveis, talvez, não é? Não, porque, assim, nós sabemos que todos estão sofrendo com a crise, né? Os clientes também estão, a maior parte deles, tirando o segmento alimentício, que está indo bem, o farma também, mas os demais setores estão sofrendo também, a gente entende isso, todo mundo está sofrendo. Só que a agência, o prestador de serviço, o fornecedor, esses são os elos mais fracos dessa corrente. É preciso que o cliente veja de uma maneira mais empática, mais solidária, para manter todos os stakeholders. Porque é como um ecossistema da natureza. Se você tem alguns elementos da natureza que vão sendo eliminados, você perde todo o equilíbrio, né, da natureza. E nos negócios também é assim. Se você não torna sustentável a atuação dos fornecedores, dos prestadores de serviços, todo o negócio não se sustenta. A qualidade do serviço dos clientes para gerar negócios, para dinamizar suas marcas, que é o que o live marketing faz, fica prejudicado. Então é preciso que haja esse entendimento do todo. Tem que ser bom para todo mundo. Exato. O capitalismo consciente, que haja esse sentido, seja... Por isso que a gente fala que o novo normal deve ser um melhor normal. Isso. Ele deve chamar as pessoas para uma realidade nova. Todo mundo passou pelas mesmas dores. Então, vamos aproveitar, entre aspas, né, essa crise, porque há quem diga que a gente não pode desperdiçar uma crise, porque a crise evidencia, ela potencializa problemas que a gente está colocando embaixo do tapete por muito tempo. Exato. Então, chegou a hora da gente evidenciar isso. E eu tenho... Desculpa, imagina, pode falar. Desandei a falar aqui. Imagina, acabou que todo mundo está no mesmo patamar, né? Assim, a crise veio para mostrar assim, olha, vamos sentar e vamos conversar, reorganizar tudo, porque do jeito que está não está legal, não está sustentável para nenhum negócio. É isso mesmo. E o que está sendo bacana, Dari, é que algumas grandes empresas, eu digo mega empresas mesmo, estão sendo receptivas a esse movimento. Eu fiz 2 reuniões muito, muito interessantes na semana passada com 2 das maiores empresas do Brasil, conhecidas por ter práticas
de pagamento, tal, em prazos muito elásticos, tal. E eu ouvi deles uma genuína preocupação com o momento, e eu acho que a gente vai ter boas novidades aí logo, logo, com esses grandes clientes, né? E que eles sirvam de benchmark, que sirvam de exemplo para outros clientes, com práticas mais sustentáveis, com práticas mais empáticas, né? Que entendam o todo e não olhem só para o seu próprio umbigo. Uhum. Queria dar um alô pro pessoal do chat aqui. Quem tiver dúvidas, pessoal, é agora, tá? Manda aqui pra gente que a gente ouve e ajuda a gente a complementar aqui o bate-papo, tá? Fiquem à vontade para escrever aqui no nosso chat. E falando também em boas práticas, Alex, você acabou de citar aqui, o que é esse guia de melhores práticas aí da aba? Explica um pouquinho pra gente. Essa foi uma iniciativa da aba muito bacana, que desenvolveu um guia em parceria com a Ampro, um guia de melhores práticas, definindo exatamente tudo. A aba é o que mesmo? Associação Brasileira de Anunciantes. Anunciantes, legal. Fazem parte da aba essas grandes empresas, né, essas mega empresas. Eles têm, acho que, aproximadamente 200 associados, e entre eles são empresas de grande porte, grandes anunciantes. Então, por isso que a gente tem uma interlocução muito positiva com a aba, sempre buscando as melhores práticas, sempre buscando compliance, sempre buscando ter situações ganha-ganha, entendeu? Tá. Enfim, então, esse guia de melhores práticas é exatamente para ajudar o cliente a definir, por exemplo, a hora que você vai fazer uma concorrência, não tem sentido chamar 10 agências para uma concorrência. A agência que participa de uma concorrência, ela tem um gasto considerável, porque ela tem que fazer um job fictício, tem que fazer todos os orçamentos, tal, ou seja, de tempo algo da equipe, né? Uma equipe toda acionada para isso, homem-hora ou homem-pessoa, hora-pessoa, né? Não é mais politicamente correto falar hora-homem, né? É hora-pessoa. Então, assim, tem essas práticas que a aba entendeu, junto com a Ampro, que recomenda que sejam revistas, né? A forma de fazer concorrência, a forma com que você lida com as agências, enfim, todo um composto de reger uma relação mais amigável, mais sustentável, mais ganha-ganha, né? Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que o resumo do nosso papo é o quanto esse cenário atual veio para trazer para nós mais consciência nos negócios, principalmente, e falar que do jeito que estava não estava dando mais certo, e ser mais sustentável, né, de todas as formas, vamos dizer. É verdade. E tem assim, também a gente precisa tomar cuidado para não começar a tirar conclusões precipitadas. Então, eu estou ouvindo muita gente falar o seguinte: não, agora os eventos vão ser virtuais, porque todo mundo viu que dá para fazer, né? Para essa live que nós estamos fazendo aqui, não precisa de ser presencial. Você está em Sorocaba, eu estou em São Paulo, tem pessoas que estão nos assistindo aqui, que estão no Rio, exato, e que estão em outros lugares. Enfim, equipes, de fato, né? Tem algumas... a inclusão do virtual no nosso negócio, ela já vinha acontecendo, e é claro que todo esse momento de quarentena, ela evidenciou que nós podemos, sim, agregar mais, estender, né, a atuação dos nossos eventos pelo caminho virtual também. Mas eu ainda acredito que nós somos seres gregários, nós somos seres... nós gostamos do contato no corpo a corpo. Eu tenho uma coluna, eu assino uma coluna no próprio marketing, que chama Beyond the Line, eu escrevo um artigo por semana lá. Eu até escrevi sobre uma experiência, no ano passado até, eu fui lá para Orlando, para os parques e tal, e fui principalmente para ver o Avatar, né? Olha. Não sei se você já viu, mas é fantástico, né? O Avatar... ele está no Animal Kingdom, lá do Complexo Disney. Aí você fica numa fila de 4 horas, aproximadamente,
para chegar num simulador. É lógico que você tem todo o ambiente, você tem a árvore da vida, você tem todos aqueles, né, magia, elementos. né? Para você entrar dentro do filme. Exatamente, entra no filme. Mas quando você vai ver a atração principal, é um voo que você faz num daqueles animais lá, alados, né? Uma espécie de um dragão, eu não lembro o nome que se dá aqueles bichos lá, e você sobe num simulador e você tem a sensação de estar voando naquele animal lá. É demais, são 15 minutos de êxtase, né? Uma coisa maravilhosa. Aí me bateu a seguinte reflexão: eu peguei um avião, gastei um bom dinheiro para ir para outro país, fiquei na fila aqui 4 horas para chegar nesse brinquedo, que poderia estar num shopping em São Paulo, porque é um simulador. Eu poderia dar a mesma sensação das pessoas, como ele é realidade virtual, realidade aumentada, basta ter um óculos e ter um simulador que faz movimentos, porque ali você sente até a respiração do animal. Tal, né? Poderia estar em qualquer lugar. Então, essa experiência, ela poderia ser proporcionada em São Paulo, sem que eu precisasse viajar. Então, por que eu vou até lá? Porque tem toda uma outra experiência no entorno da experiência principal que é tão importante quanto. Exato. A viagem é importante, a experiência de estar lá é importante, mesmo que a fila de 4 horas não seja legal. Então, é importante até para você ter momentos instagramáveis, né? Para que você potencialize até a tua experiência. Então, eu acho que é um complemento. O mundo, ele não é eu acho, né, que o nosso futuro, o nosso novo normal, ele não é real, presencial versus virtual. Ele é um mundo híbrido. Isso, eu ia falar agora dos eventos híbridos, né? Complementando um ou outro e não se segregando. Exatamente. Eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que a gente vai aprender bastante com esses tempos de quarentena. Eu não tenho ideia, eu não tenho dúvida de que, por exemplo, nós lá, a Ampro, né? A gente vai pensar mesmo em ter essa experiência de home office, que a gente consiga levar para depois da crise. De repente, talvez até diminuir o escritório e fazer com que metade dos colaboradores fique em casa por alguns dias e reveze. Então, as estações de trabalho são compartilhadas, por exemplo, né, no futuro. Sei lá, isso não é nada decidido, é só um exemplo que eu dei, mas é lógico, né, que as nossas reuniões do Conselho, da AMPO e tal, elas estão sendo feitas virtualmente e talvez continuem sendo feitas, com exceção de uma grande, que é um momento de celebração ou de confraternização anual, que todo mundo se abrace, se reúna. Então, é claro que a gente tem modificações que essa experiência que nós estamos passando, ela está catalisando algumas coisas, ela está potencializando. Com certeza. Mas eu ainda acredito na força do presencial, na força da experiência física. Eu acho que ela vai permanecer por muito tempo nas nossas vidas. Com certeza. Eu acho que muita gente também está nessa mesma linha de pensamento. Sim, eu acho que a gente tem que incluir a tecnologia, né? E descobrir novas plataformas e otimizar e estimular cada vez mais que a tecnologia nos ajude de alguma forma, mas sempre pensando, né? Achei muito bacana isso que você falou do parque da Disney, do Avatar e tudo mais, porque, sim, poderia estar em São Paulo, mas o ir viajar e voltar diferente não propicia isso quando você vai no shopping perto da sua casa, claro, né? Exatamente. Assim, pode ter acesso às inovações serem mais acessíveis para todo mundo, pode, claro, mas a viagem sempre vai ser a viagem, sempre vai ser transformadora. A experiência não está completa, né? Exatamente. E mesmo nos eventos corporativos e tudo mais, também o momento do coffee break, o momento do intervalo, você não vai num evento só para sentar e ver as palestras, por exemplo, ver o conteúdo. É muito mais do que isso, né? Você tem que continuar proporcionando essa interação entre as pessoas, essa convivência
troca de ideias, quantas trocas de ideias acontecem no coffee break, acontecem nos intervalos, né? E são riquíssimos, talvez até mais ricos do que o próprio conteúdo em si. Com certeza, com certeza. A gente tem uma pergunta aqui do Caio. Deixa eu só verificar aqui. Na verdade, ele complementou quando a gente conversou, o Caio de Oliveira, que Alexis deveria ser no máximo 3 empresas. Eu acredito que ele estava falando com relação à concorrência, né? A hora que a gente comentou sobre a concorrência. A gente, de fato, 3 é um número que a gente recomenda mesmo. Mas o número 4 chegou-se num consenso com a aba, porque ele existe sempre assim, se você está sendo atendido por uma empresa, que ela concorra também. Então, você chama 3 e mais uma que habitualmente já presta serviço, coisa e tal. Mas a recomendação nossa, explícita no manual, no guia de melhores práticas, é que sejam 3 empresas ou no máximo 4, em circunstâncias até mesmo especiais. o governo, né, em compra pública, tudo Sim. que órgãos públicos vão fazer, tem a lei da licitação que fala, né, mínimo 3 empresas e contratar a mais barata. Então, Exatamente. tem vários possíveis caminhos, né, se seguir aí para ter um mercado mais justo. E o mundo ideal seria que não houvesse concorrência necessariamente, como acontece job a job hoje. O mundo ideal é que os clientes estabelecessem uma relação mais duradoura com seus prestadores de serviços, né? E acreditassem numa parceria mais profunda, que as agências entendessem melhor as necessidades do cliente ao longo do tempo, na convivência, e pudesse oferecer proativamente algumas soluções. Isso é o mundo ideal, né? Mas tem compliance aí dos setores de sourcing, de procurement, de compras, que exigem que sejam feitas concorrências entre 3 fornecedores, enfim, tem alguns tem regras de compliance aí que a gente entende, as empresas, principalmente as grandes empresas, seguem essas regras e a gente tem que entender também. Com certeza. Mas não me venha com 10 agências numa concorrência. Pô, já vi concorrência de 15 agências, entendeu? Isso é um absurdo. Não precisa, né? Bom, acredito que é isso. Pessoal, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, a gente está caminhando aqui para o encerramento, tá? Então, Alexis, muito obrigada. Quanto enriquecedor foi, assim, nosso papo, entender um pouco mais da Ampro e ver quanto mobilizado vocês estão aí, se juntando com, né, interlocutando com o governo, com os clientes, os próprios associados, e ver que, assim, a união está sendo feita de forma, talvez, obrigatória, vamos dizer assim, no cenário, mas de uma forma também em que todos estão mobilizados para o mesmo caminho, né? Eu que agradeço para falar um pouco do setor de live marketing. Eu fico sempre à disposição, a gente está sempre a postos em toda oportunidade de contar um pouco mais sobre a nossa atividade e sobre o nosso setor, a nossa forma de atuação. Muito obrigado a vocês por essa oportunidade. Nós agradecemos. Eu, a Gisele Abraão e todo o time da GVA está sempre de portas abertas aí para vocês, tá? Para a gente trocar figurinhas, para a gente trocar boas práticas, experiências e estar junto nos eventos aí de vocês. Maravilha? Então é isso? Obrigadão, pessoal. Até mais. Até a próxima live. Tchau, tchau.